Então, gente, eu não tinha pretensão de fazer mais um vídeo antes dessa primeira prova do Enem, mas eu tive, assim, alguns problemas pessoais nesses últimos dias e estudar, ficar ali em cima dos livros nesses dias antes do Enem tá me fazendo mal, sabe? Tá me deixando enjoada, enfim, assim, tá difícil, tá mais difícil do que eu esperava que fosse ser, assim, eu tô mais ansiosa e mais angustiada do que eu esperava. Aí eu resolvi gravar mais um vídeo, porque é algo que me distrai, algo que me faz bem. Ali, todo o processo de gravar, de editar, é algo que relaxa um pouco. Então, eu resolvi gravar esse último vídeo, que é lendo uma redação sobre mobilidade urbana. Lembrando que eu tenho outros vídeos lendo redação aqui no canal. Você pode dar uma olhadinha antes da prova, vai que cai o tema, e você tem, às vezes, uma ideia a mais para colocar na sua redação. Essa redação de mobilidade urbana, aquele título que eles colocam era Mobilidade Urbana, Problemas e Soluções para as Grandes Cidades. Então era sobre isso que eu tinha que escrever nessa redação. Então, vamos lá. Primeiro parágrafo, que é o parágrafo de introdução. Na década de 50, Juscelino Kubitschek criou uma política desenvolvimentista que abriu capital internacional em grande escala para a indústria automobilística. Tal progresso incitou uma cultura ao carro, que é negativamente sentida atualmente com a poluição e as péssimas condições de mobilidade urbana. Então, essa foi a minha introdução, e não teve nenhum erro apontado a princípio, e eles colocaram uma notinha de que era uma boa introdução para essa redação. Segundo parágrafo, que é o primeiro de desenvolvimento. Em síntese, por conta da política supracitada, o Estado investiu quase que exclusivamente na malha rodoviária. Dessa forma, as consequências contemporâneas são observadas no trânsito intenso com longos congestionamentos, bem como na emissão de gases tóxicos resultantes da queima de combustíveis fósseis. Por certo, essa combinação gera patologias tais quais doenças respiratórias, estresse e até mesmo depressão, reduzindo assim a expectativa de vida da população. Então, nesse primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu coloquei problemas dessa má mobilidade urbana. A princípio, não foi apontado nenhum erro pelos corretores nesse parágrafo. Segundo parágrafo de desenvolvimento. Há de considerar que o carro é um sonho de consumo, como caracteriza uma pesquisa realizada pelo Ibope em São Paulo. A população da cidade cresceu 7% nos últimos 10 anos, ao passo que o número de veículos aumentou cerca de expressivos 70%. Aliado a isso, a invisibilidade de políticas urbanas voltadas a esse nicho contribui para a rejeição ao transporte público e alternativo. Isto é, faltam ciclovias, é pouco seguro realizar o transporte a pé, além de que ônibus e metrô são sucateados, sendo assim pouco atrativos. Em suma, é necessário oferecer um serviço de qualidade e resguardado para que o trio transporte público, pedestre e bicicleta funcione e a cidade se mova com melhor qualidade de vida. Então, erros apontados nesse parágrafo. Ali na primeira linha eu coloquei, o carro é um sonho de consumo. Aí eles fizeram uma pergunta assim, uma notificação, de quem? De quem é esse sonho de consumo? E aí quando eu coloquei a pesquisa, como caracteriza uma pesquisa realizada, eles disseram que essa pesquisa não caracteriza esse sonho de consumo. E depois, assim, analisando melhor, eu concordo. Então eu acho que teria ficado melhor se eu tivesse colocado que o carro é um produto de alto consumo, né? É muito consumido. Daí sim essa pesquisa faria um pouco mais de sentido, né? Comparando que a população cresceu pouco e a quantidade de carros muito. Algo nesse sentido ficaria melhor para introduzir essa pesquisa. Então eu tiraria o sonho de consumo. Agora vamos para a parte de conclusão do texto. Solucionar os problemas de mobilidade urbana nos grandes centros é uma tarefa bastante ampla, mas tratando-se das questões por ora mencionadas, é de grande importância que as prefeituras dos municípios acabem com o oligopólio de empresas de translado público, abrindo o mercado para a concorrência. De certo, essa abertura pode acarretar em maior abrangência de linhas, melhor qualidade e diversificação de serviço, além de oportunizar melhores preços, atraindo assim o público. Afinal, as necessidades das grandes cidades mudaram e o progresso precisa tomar novos rumos. Então essa foi a minha conclusão. E o corretor, ele sugeriu que eu tinha que melhorar um pouco mais essa proposta de intervenção. Colocando um pouco mais de quem, como, explicar um pouco melhor, detalhar um pouco melhor. Então eu terei que pensar um pouquinho nisso ainda. Como exatamente
eu acho que é o grande problema aqui nessa minha redação. Tá, vou abrir o mercado para concorrência, mas eu não explico como. É que abrir é abrir, então eu não sei outro termo que eu poderia encaixar. Inclusive, se vocês tiverem sugestão para melhorar essa minha proposta de intervenção, mais ou menos nesses moldes que eu escrevi, eu ficaria muito agradecida. Aí, em relação às notas. A competência 1, 200, 2, 200, 3, 200, 4, 200 e a competência 5, que é de intervenção, eu tirei 160. Total, 960 nessa redação sobre mobilidade urbana. Bom, esse definitivamente foi o meu último vídeo agora antes da prova de linguagens humanas e redação. E então, uma boa prova para todo mundo. No sábado, e talvez até mesmo no domingo, se você sentir a vontade para fazer isso, dá uma lida nas redações que você já fez. É sempre bom lembrar alguns dados, algumas coisas, vai que coincide de cair a mesma redação. Ano passado, eu li a redação sobre preconceito religioso 5 minutos antes de entrar na prova. E daí a hora que eu olhei que era aquele tema, assim, foi muito melhor, sabe? Me deu mais confiança pra escrever a redação ano passado.